Olá, 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 pessoalzinho, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean Jaspion e vamos para mais uma aulinha de física, essa disciplina que você ama e adora. Então, vem comigo. Pessoalzinho, pessoalzinho. Em aulas passadas, a gente estava falando um pouco sobre lei de Coulomb, tá? Estávamos falando sobre eletrostática, que é uma parte da eletricidade que se preocupa em estudar as cargas elétricas em repouso, beleza? Falamos sobre as propriedades da eletrostática, falamos sobre os processos de eletrização, ok? E da última vez nós falamos sobre lei de Coulomb, né? Que era uma interação entre cargas pontiformes ou cargas pontuais, que dependia do meio onde essas cargas estavam, dependia do produto das cargas e dependia da distância. Quanto maior fosse o produto entre as cargas, maior seria a força elétrica. Em contrapartida, quanto maior fosse a distância, menor seria a força elétrica. Beleza? Vocês lembram disso? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estudar uma grandeza muito importante chamada de campo elétrico. Como assim campo elétrico, Jean? Antes da gente falar especificamente sobre o que é campo elétrico, já o campo elétrico é o campo onde os elétrons jogam bola. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não é o campo onde os elétrons jogam bola. A gente tem que falar da grandeza campo. A grandeza campo ela é uma invenção, ela é uma abstração, tá? Uma materialização, ok? Então, por exemplo, independente se é campo elétrico ou outro tipo de campo, vamos pensar, por exemplo, no campo gravitacional, nossa famosa gravidade, beleza? Aqui, quando a gente fala de campo gravitacional, por exemplo, a gente tem a Terra, e o simples fato da Terra ser dotada de massa, ser compreendida de massa, faz com que ela consiga criar em torno de si algo que nós chamamos de campo gravitacional, beleza? Se eu tivesse um ímã ele teria a propriedade de atrair, por exemplo, materiais à base de ferro, de níquel, um clipe, por exemplo, seria atraído em relação ao ímã, ou os famosos ímãs que grudam aí na porta de geladeira. Então, um ímã consegue criar ao seu redor o que nós chamamos de campo magnético. Só que a nossa análise aqui, pessoal, a gente está falando de campo elétrico. Então, vai ser um campo gerado, originado por uma carga elétrica, ou um corpo que esteja carregado. Beleza? Lembra que ter um corpo carregado ou eletrizado é um corpo que apresenta diferença do número de prótons com o número de elétrons. Então, olha o que eu coloquei aqui para a gente. Ó. O campo elétrico ele indica a quantidade de força por unidade de carga num ponto do espaço. Como assim, Jean? Por exemplo, aqui, ó. Matematicamente, nós temos essa expressão. Já vamos fazer a análise dela. Ó. O campo ele é a força dividido pela carga. Força por unidade de carga. Vamos lembrar o seguinte, ó. Força por unidade de carga. Que no sistema internacional de unidades, força ela é sempre dada em newtons, a carga é sempre coulombs, e perceba que o campo ele é uma razão, ele é uma divisão entre a força e a carga. Portanto, o campo ele vai ser expresso em newtons por coulomb. O que quer dizer essa informação de newtons por coulomb? Por exemplo, olha, observe essa carga aí, ó. Eu tenho uma carga de 2 coulombs, beleza? E eu tenho um campo que vale 50 newtons por coulomb. Acho que eu até comecei antes aqui, deixa eu voltar aqui. Não, é isso mesmo. Beleza? Então é o seguinte, ó. A gente tem uma carga de 2 coulombs. Essa carga cria em torno de si, ao seu redor, ao seu espaço, modificando o espaço ao seu redor, uma região, é assim que nós chamamos, uma região que indica a possibilidade de existência de força. Como assim possibilidade, Jean? Você está vendo que o campo aqui ele vale 50 newtons por coulomb? Olha aqui, ó, 50 newtons por coulomb. Isso significa dizer que para cada coulomb de carga que eu tiver, esse coulomb de carga vai ficar submetido a uma força de 50 newtons. É isso que quer dizer essa informação, beleza? Agora perceba que eu não tenho um coulomb de carga, eu tenho o dobro. Eu tenho 2 coulombs de carga, olha lá. Se eu tenho o dobro de carga, consequentemente eu tenho que ter o dobro de força para que eu tenha o mesmo campo, beleza? O campo só depende da fonte que está gerando, só depende de quem está criando, originando esse campo, que nesse caso é essa carga de 2 coulombs, beleza? Tranquilo? Então olha aí, ó, o nosso exemplo. Gente, se eu tiver uma carga de 3 coulombs, bom, o campo mudou? Não, eu continuo tendo um campo de 50 newtons por coulomb. Se eu tenho o triplo de carga, consequentemente eu vou ter o triplo de força. Portanto, 3 vezes 50 dá 150 newtons. Então, pegando essa ideia, pessoal, do que é campo, percebam, matematicamente nós falamos o seguinte, ó, que o campo ele é a força dividido pela carga. Que carga que é essa? Ó, o campo é uma grandeza vetorial, já começa por aí.
E toda grandeza vetorial, lembre-se que ela precisa ter módulo, direção e sentido para que ela seja bem definida. Beleza? Então, o campo, ele me indica uma região de possibilidade de existência de força. Olha a minha fala. Possibilidade de existência de força. O fato de ter campo não implica necessariamente em ter força. Beleza? Mas tem a possibilidade. Lembre-se que, de acordo com a lei de Coulomb, K, módulo de Q, colocar Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Para que eu tenha força, eu preciso ter no mínimo duas cargas. Ó, eu preciso ter duas cargas. Uma carga só, eu tenho campo. Para que se eu tiver mais de uma carga, eu vou ter força. Beleza? Tranquilo? Desde que essa carga esteja imersa nessa região de campo elétrico. Tudo bem? Avante. Maravilha. Por exemplo, olha lá, ó, carga geradora. Perceba que eu tenho aqui, ó, uma carga Qzão positiva e está girando no ponto P esse campo elétrico E. Perceba que esse campo, a orientação desse campo, ele diverge em relação ao ponto P. É um campo que nós chamamos campo de afastamento em relação ao ponto P, quando a carga Q, que é chamada de carga fonte ou carga geradora, for positiva. Jean, por que que é assim? Isso é uma convenção que os físicos fizeram. Beleza? Convencionou-se dessa forma, então a gente estuda dessa maneira. Beleza? Então, ok. Agora perceba, se a carga fonte for negativa, como é esse caso aqui, ó, perceba que a seta que indica para mim a orientação do campo elétrico é um campo divergente, ou seja, ele está divergindo em relação à carga. É um campo de aproximação, ele está se aproximando em relação à carga. Agora preste atenção na minha pergunta, ó, cuida. No ponto P, podemos afirmar que tem campo, tanto devido à carga positiva quanto devido à carga negativa? Tem campo? Tem campo? Sim. Tem? Tem. Por quê, Jean? Porque eu tenho a carga fonte, Qzão, que está gerando esse campo. Tenho força? Não. Não. O ponto P, não tem nada no ponto P, uma região qualquer do espaço aqui, ó, não tem nada no ponto P. Agora, se eu vir aqui colocar uma segunda carga, que é a chamada carga de prova, aí sim eu terei uma força elétrica. Aí, além de campo, no ponto P eu terei força. Beleza? Tranquilo? Ficou clara essa ideia? E o sentido da força? Lembre-se que força, assim como o campo, também é uma grandeza vetorial. O sentido da força vai depender do produto, vai depender do sinal das cargas. Cargas de mesmo sinal, repulsão. Carga de sinal contrário, atração. Quer ver? Então tá lá. Olha o que eu coloquei, ó. Para onde aponta a força elétrica? Então vejam bem. Se a carga positiva, a carga Qzão é positiva, ó. A carga Qzão é a carga que está gerando o campo elétrico. E a carga Qzinho também é positiva. Positivo com positivo, repulsão. Então, a força em azul vai ser de repulsão. Agora, perceba que a carga que está gerando o campo é a carga Qzão, que é positiva. Então, o campo que ela gera no ponto P é de afastamento, ele é de divergente. Beleza? É um campo divergente. O sentido da força não tem nada a ver com o sentido do campo. O sentido da força só depende do sinal das cargas. O sentido do campo depende do sinal da carga que está gerando o campo naquele ponto. Ok? Beleza? Próximo. Olha lá, pessoal. Essa segunda situação aqui, ó. Carga positiva, esse que nós já tínhamos analisado. Agora aqui, ó. Carga geradora, ou carga fonte positiva. E carga de prova negativa, ó. Positivo com negativo dá atração. Por isso que a força aqui, ó, é de atração em relação uma com a outra. E o campo? Quem está gerando o campo? Desculpa. Quem está gerando o campo não é a carga Qzão positiva? Então o campo é de afastamento ou divergente em relação ao ponto P. Próximo. Olha lá. Agora a carga fonte ela é negativa. Olha, a carga que está girando aqui ela é negativa. Se a carga fonte é negativa, o campo é de aproximação. Beleza? Tranquilo? E olha o sinal das cargas. Carga Qzão e carga Qzinho. São cargas de sinais contrários. Portanto, a gente tem uma atração. Por isso que nesse exemplo, tanto força como campo, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? Próximo. Olha lá para a gente analisar. Novamente. Carga Qzão negativo, campo de aproximação. Olha aqui o campo em vermelho. Campo de aproximação. Ou o campo é convergente em relação ao ponto P. Ele vai em direção à carga. Agora, perceba que as cargas têm o mesmo sinal, ó. Menos com menos, dá mais. A gente pode até pensar assim. Então, dá uma repulsão. Cargas de mesmo sinal, nós temos uma repulsão elétrica. Beleza? Então, olha aqui a força elétrica, ó, de repulsão. Tranquilos? Próximo.
Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Bom, orientação do campo elétrico. Campo elétrico tirado por uma carga pontiforme. Isso aqui é algo bem abstrato, eu não quero que vocês fiquem presos a equações, mas eu vou te mostrar a validade para você ver como que se utiliza isso aqui, ó. Lembre-se que a força elétrica da lei de Coulomb era calculada como sendo K módulo de Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Não é isso? Beleza? Agora, se eu pegar essa carga que está aqui multiplicando e passar ela dividindo, ó, vou passar ela dividindo. Eu vou ter assim, ó, força por carga vai ser K módulo de Qzão dividido por D ao quadrado. Certo ou não certo? Mas no slide anterior, ou em alguns anteriores, eu te mostrei que a força por unidade de carga, a gente chamava de campo elétrico. Beleza? Então, olha aqui, ó. O campo pode ser força por unidade de carga, mas o campo também pode ser calculado como sendo K. Quem que é esse K, Jean? É a constante eletrostática do vácuo. Você só precisa saber que é o meio no qual essas cargas estão. E que 99% das vezes aparece o vácuo. Olha aqui o K. Depende da carga. Que carga que é essa? É a carga fonte, cara. É a carga que está gerando o campo elétrico. Perceba que não depende da carga de prova. Quem que é a carga de prova? A carga de prova é esse Qzinho aqui, ó. Olha o nome, carga de prova, carga teste. Ela serve para provar se em uma determinada região do espaço tem campo elétrico. Ela serve para mostrar se em uma determinada região do espaço tem campo elétrico. Por isso que o nome é carga de teste ou carga de prova. Depende da carga que está gerando o campo e depende da distância ao quadrado. Tá vendo? Ó? A mesma análise lá da lei de Coulomb, ok? E aqui está o valor da nossa constante eletrostática, que para o vácuo não muda. Beleza? Próximo. Campo elétrico resultante, tá? Então aqui, ó, suponha que eu tenho duas cargas, QA e QB, e eu quero analisar o campo elétrico devido à contribuição dessas duas cargas num ponto P qualquer. Como que eu faço? Ó, em relação a essa primeira carga aqui, ó, no ponto A, como a carga é positiva, o campo é de afastamento. Então, olha a seta azul, de afastamento, eu traço uma reta, né? E em relação ao ponto P, eu vou traçar uma seta que vai estar divergindo em relação ao ponto P. Em relação ao ponto B, olha aqui, ó, em relação à carga B, desculpa, no ponto P, o campo também é de afastamento. Tá vendo? Ó? Olha lá. E aí? E aí que a gente tem que lembrar lá da regra do paralelogramo que você estuda lá em vetores, lá no primeiro ano. Né? A gente consegue determinar o campo elétrico resultante, que é esse cara aqui, ó, campo elétrico resultante no ponto P, que ele é devido à contribuição do campo elétrico gerado pela carga A e pela carga B. Ok? Beleza, vamos fazer um exemplo e a gente encerra. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulombs, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade? Ah, isso aqui tá bem tranquilo, né? Tá, gente? Tá. Por quê? Porque lembre-se que o campo é a força por unidade de carga. Ah, sim. Jean, quanto que é a força? 1,2 newtons. Beleza. E quanto que é a carga? 4. 4 que micro, tem que cuidar com micro, porque 4 vezes micro é 10 a menos 6, é a milésima parte. Bom, agora é divisão, é matemática, olha lá. 1,2 dividido por 4, isso aqui dá 0,3. Eu vou pegar esse 10 a menos 6 que está no denominador e passar para o numerador, dá 10 na 6. Vamos passar só para a notação científica, olha lá, de né? Para a direita diminui, isso aqui dá 3 vezes 10 a 5 newtons por coulomb, que é a unidade de medida de campo elétrico. Portanto, letra A de amor. Beleza, pessoalzinho? Bom, espero que tenha ficado claro essa questão da ideia de campo elétrico. Campo é uma abstração. Beleza? Eu não toco um campo, eu não vejo um campo, é como se fosse um perfume de uma pessoa. Quando uma pessoa passa por você, que ela está perfumada, ela passa e aonde ela passa está o perfume dela. Não é assim? Mas eu não pego no perfume, eu sinto o perfume. A ideia com o campo é mais ou menos isso. Essa lapiseira, ela está imersa numa região de campo gravitacional. Como que eu faço para testar se aqui tem campo gravitacional? Eu abandono ela de uma certa altura e vejo que ela é atraída em relação ao centro da Terra. Significa dizer que a Terra está criando um campo gravitacional em torno de si. A ideia com o campo elétrico é a mesma. Beleza? Só que ao invés de ser massa, é uma carga elétrica ou um corpo carregado que está gerando esse campo. Beleza, pessoalzinho? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, nos procure. Aquele abraço e tchau!